para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Amados irmãos, na verdade, Jonas, como já falei, era um servo de Deus, era uma pessoa escolhida, tinha sido escolhida de Deus para fazer, anunciar o evangelho do Senhor naquela cidade. E Deus estava mandando ele ir para Nínive. E ele resolveu ir para um outro lugar. Ou seja, como a palavra já disse, fugir da presença do Senhor. Creio eu que Jonas, ele pode muito bem ter pensado o seguinte: não, Deus pode escolher uma outra pessoa. E de qualquer forma aquela cidade pode ser evangelizada. E ele é muito bom e eu vou aqui dar um tempo aqui de Deus. Meu amado irmão, na verdade, nós que conhecemos o Senhor, que o Senhor nos escolheu, que Ele tem um plano para a nossa vida. Você sabia que tem coisa que Deus escolheu para você fazer? Só para você? Tem coisas escolhidas que Deus determinou, que Deus já separou, ou seja, que Deus planejou para a sua vida e que não pode ser outra pessoa que tem que fazer, que tem que ser você. Amém? Então, e você pode perguntar: e Tânia, cadê o livre-arbítrio? Se a pessoa tem um livre-arbítrio. Jonas teve sim a liberdade de ir para um outro lugar. Foi sim. Mas a verdade é que nós também sabemos que ele pagou um alto preço por não fazer aquilo que Deus estava mandando, que era o ide do Senhor. Mas não somente o ide do Senhor é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Quantas vezes Deus nos chama atenção, fala ao nosso coração e nós podemos fazer de conta que não estamos ouvindo, ou então ter a liberdade mesmo de seguir o nosso próprio caminho. Sim, Deus dá a liberdade, porém as consequências virão sim, sejam elas boas se a gente estiver na presença do Senhor, são elas negativas se não estivermos na presença, não fazendo a vontade de Deus. E Jonas, ali naquele navio, ele ficou dormindo. Veja bem, dormindo. Preste atenção o estado de normalidade de Jonas. Ele não se dava conta do que ele tinha feito. Estava achando normal. Estava achando normal fugir da presença do Senhor, que estava ali descansando, dormindo naquele navio. Meu amado irmão, nunca na nossa vida nós devemos, que eu aprendo para a minha vida, é que a gente não pode achar normal estar fora da presença do Senhor, estar longe, saindo de perto do Senhor. Ainda que o mundo esteja virado no sentido de muitas coisas estar sendo pregadas como certas e as certas como erradas, mas nós que conhecemos a palavra do Senhor, assim como Jonas era um servo de Deus, a gente não pode pecar em sentido nenhum, mas não devemos falhar de hipótese nenhuma, saindo da presença do Senhor, porque nós vamos estar negligenciando com Deus, e Deus continua sendo Deus, porém eu vou perder muita coisa. Você sabia que se eu resolvesse, está repreendido em nome de Jesus, me afastar do Senhor, eu não seria mais a mesma Tânia, infelizmente, mas Deus seria o mesmo Deus, e isso significa dizer que somos nós que precisamos do Senhor. Muitas vezes, meu amado irmão, a gente sai aí pela rua, sai pregando a palavra do Senhor, dá a impressão de que a gente está oferecendo uma mercadoria barata. Mas, meu amado irmão, a gente jamais pode ir como Jonas pensou, porque eu creio também que Jonas poderia ter pensado assim: eu não vou para lá, como a palavra de Deus diz, que ele disse para Deus também, logo após, no decorrer da leitura, que ele achava que Nínive não tinha jeito. A gente jamais pode deixar começar a achar que não tem jeito. Nós não podemos desistir. Sabe por quê? Porque Deus não desiste
nós. Deus, Ele não desistiu de Jonas. Deus não desistiu daquela cidade que estava pecando, um imenso pecado, onde Ele estava mandando Jonas pregar para que houvesse a salvação. Sabe por quê? Porque o plano de Deus para cada um de nós, o maior plano, é o plano de vida eterna. O plano maior da nossa vida é o plano de vida eterna. Porque essa terra aqui a gente passa. É certo que nós nascemos, vivemos, crescemos e morremos aqui nessa terra. Mas com Deus. Mas depois que a gente parte aqui, ou é para a nossa salvação com Deus, ou então para a condenação eterna. E Deus se preocupa com isso. Então nós não devemos desistir daquelas pessoas que às vezes não dão muito ouvido. E nós que estamos aqui, é porque nós escolhemos o melhor lugar. E Jonas, naquele momento, quando estava naquele navio, ele, em vez de ser a diferença positiva naquele navio, ele foi a diferença negativa. Jonas era o único servo do Deus vivo que estava ali. E, no entanto, ele foi como é que eu posso dizer? Ele foi admoestado pelos ímpios quando disseram: és tu que está fugindo? Não és tu o filho de Deus vivo? Então, amados irmãos, isso jamais devemos deixar acontecer com a nossa vida. Nós devemos sim ser luz. E Jonas, naquele momento, ele teve que ser jogado fora. Ele passou por todo aquele processo no ventre, na barriga, aliás, dentro do peixe, por muito tempo. E tudo isso porque não ouviu a voz do Senhor, ou seja, não obedeceu o ide do Senhor. Meu amado irmão, e Jonas, o incrível é que quando Jonas, ele passou por aquela situação, ele clamou ao Senhor de todo o seu coração, das entranhas daquele peixe, e Deus, ele se comoveu. Na verdade, Deus, ele é o Deus do perdão. Deus, ele é Deus do socorro. Ele não se agrada jamais do sofrimento dos seus filhos. Jonas estava ali, era uma consequência dele, não era porque Deus não estava feliz vendo ele naquela situação. E muitas vezes, querido, nós estamos passando uma dificuldade por uma consequência e que está precisando só nós dissermos: Senhor, eu errei, Senhor, eu quero mudar, me dá uma nova chance. E Deus dá uma nova chance, e Deus dá uma nova oportunidade, porque Deus é o Deus do amor, porque Deus é o Deus do perdão. Deus é o Deus do perdão. Então, meu amado irmão, que a gente também aprenda a perdoar as pessoas, porque nós queremos sim o perdão do Senhor quando nós pecamos. Nós somos carentes do perdão do Senhor e nós somos salvos pela graça. Então, quem somos nós para muitas vezes acharmos que aquilo não é perdoável? Se o nosso Deus manda que nós amemos, se o nosso Deus é o próprio perdão. E meu amado e minha amada, a verdade é que Deus ele nunca desiste. E Deus, ele tinha um projeto na vida de Jonas, como servo dele, como ministro da palavra dele e como pessoa, em todos os termos, porque ele não desistiu, ele contava com Jonas para o ministério dele, e ele contava com Jonas também salvo, para que eu possa salvar, falar da palavra do Senhor. Deus requer também que a gente esteja preparado nessa circunstância, ou seja, dentro do projeto dele, e nós precisamos a cada dia buscar mais esse Deus. E o Jonas, ele foi perdoado pelo Senhor. Deus deu mais uma oportunidade, e essa oportunidade, ele foi vomitado lá em terra e já na cidade de Nínive. O que é que nós aprendemos aqui também? É que Deus muitas vezes coloca situação na nossa vida, mas ele só
resolve a situação, ou seja, Ele só tira daquela situação quando a gente reconhece o nosso erro. Quando a gente reconhece que quer ajuda do Senhor. O Senhor, uma vez, eu vou contar aqui um testemunho, assim, é um mini testemunho da minha vida, um pouquinho do aceitar do minha conversão. Eu já sabia que Jesus existia, tinha certeza absoluta que nele estava a salvação, tinha certeza absoluta. No entanto, eu ficava deixando para depois. Amém? E uma vez Deus me colocou numa situação que eu ia para um determinado local e uma pessoa me chamou para ir para um culto. E eu disse que não, que eu queria ir era lá para a praia e que não ia não. E a pessoa falou que eu tinha que qualquer momento nós poderíamos partir ou Jesus voltar. Tome cuidado, falou desse jeito. Então, meu amado irmão, o que foi que Deus fez? Quando eu ia voltando, era até minha irmã e meu cunhado, e a Vitória era bem pequenininha, um poste caiu, porque um carro bateu, e o fio ficou só indo e voltando, como se fosse bater no carro. E eu via o jeito das pessoas faziam, Aí naquele momento eu escutei, eu revi, né? Eu disse assim, o que tinham falado para mim, que eu poderia morrer a qualquer hora. Eu não aceitei Jesus logo, foi um outro momento que eu aceitei Jesus, mas aquilo foi algo que ficou muito profundo na minha vida. Por quê? Porque a partir de então eu fui vendo, foi muito marcante, que eu tinha que aceitar Jesus, porque o dia de amanhã não me pertencia. E que eu sabia que eu precisava ir para o céu, que eu queria uma vida eterna com o Senhor. E meu amado irmão, voltando aqui para Nínive teve a oportunidade. Jonas chegou naquela cidade, foi evangelizada. Nínive era um povo totalmente arredio, que estava voltado totalmente para as coisas da carne. No entanto, foi o Espírito Santo através de Jonas, que salvou aquela cidade. E isso trazendo para a nossa vida, nós nunca devemos achar que uma cidade, que um povo é difícil de se converter. A gente tem sempre que falar, que ir e que se levantar para fazer a vontade de Deus, no sentido também de pregar a palavra do Senhor. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu digo, se naquele tempo não tivesse alguém que tivesse pregado para mim e insistido, eu não tinha aceitado. Eu tinha ficado na minha mesmice de dizer assim, não, só depois. Ou então, não, eu não mato, eu não roubo, então eu não tenho pecado para a morte. Era isso que eu dizia, certo? Mas como alguém um dia não desistiu de mim, as pessoas não desistiram de mim, eu fui aprendendo de pouco. Então eu tive a consciência de que eu tinha que aceitar Jesus Cristo. E muitas vezes, amados irmãos, as pessoas podem até não entender que a gente passa mais de uma vez sempre falando com as mesmas pessoas, com outras pessoas, as mesmas coisas. Às vezes pode parecer até cansativo para a gente, mas quando a gente se lembra que é Deus que manda e que a gente tem obrigação de fazer o ídolo do Senhor, porque Ele foi para o Pai, mas nos deixou aqui para isso, e dá toda a vontade, toda a autoridade e toda a coragem. Então, para você que está aqui nessa noite, que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que, como já foi falado aqui, quando a gente aceita Jesus, é algo transformador, é algo que não dá para explicar, é algo que refrigera a alma, é aquilo que era tristeza, passa a ser esperança, aquilo que era medo, passa a ser coragem, e aquilo que não tinha saída diante dos nossos olhos, Deus nos dá o caminho. É uma alegria espiritual que está acima de tudo. A Tânia não tem problemas? Tem
mesmo assim, porque essa terra é cheia de problema, mas o Senhor nos dá vitória, mas o Senhor nos ensina a passar pela dificuldade com a cabeça elevada, porque nós sabemos em quem nós cremos, porque o Deus não nos abandona, e Ele diz: eis-me aqui, estou aqui contigo, e a gente diz: estou aqui, Senhor, e me ajuda, e me fortalece quando a gente está fraco. Então, meu amado irmão, Deus não desiste de você.